Amém. Vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João. Foi este o último livro do Novo Testamento a ser escrito. Isso mesmo. Foi escrito até mesmo depois do Apocalipse. João capítulo 18. Diz assim a partir do versículo 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro do Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu? Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Ele disse isso para que se cumprisse a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por essa noite, pelo testemunho do teu servo, irmão Ciro. Obrigado pelo livramento. Obrigado a Deus porque o Senhor certamente tratou dele, mas também de toda a família, de todos que estão ao redor. Ó Deus, na experiência pós-trauma, certamente o Senhor tem restaurado, tem reequilibrado, ó Deus, as emoções, mas também, ó Deus, tens restaurado fisicamente a vida, ó Deus, o corpo do teu servo. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão por esta hora, quando nos reunimos no teu nome e pedimos que tu venhas falar ao nosso coração, influenciando-nos, ó Deus, para que queiramos e façamos a vontade do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. João capítulo 18, já tratando Jesus no capítulo 17 sobre a oração sacerdotal, ensinando aos discípulos, e aí Jesus então resolve ir para o Getsemane, ou a pronúncia natural, Getsemane. E quando Jesus chega àquele lugar, os discípulos estão ali, e eles estão no local de oração. Ficava lá em cima do Monte das lá em cima do Monte das Oliveiras, o Getsemane, e Jesus está ali com os discípulos. Mas a narrativa ela é interessante, porque ela diz que Judas conhecia também aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reuniu com seus discípulos naquele lugar. Nós temos uma narrativa, embora apareça em 4 textos, mas narrando o mesmo fato, da experiência no Getsemane, como se fosse uma experiência só. Só que ao ler esse texto, nós percebemos claramente que eles iam constantemente ao jardim de Getsemane, porque diz que Jesus muitas vezes, essa é a narrativa, muitas vezes Jesus se reunia ali com os discípulos. Versículo 2 diz assim: Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Então, nenhuma nem duas, mas muitas vezes. Em 3 anos e meio de ministério, Jesus
muitas vezes se reuniu com os discípulos ali, e Judas Iscariotes estava ali juntamente com Jesus. Estava naquele lugar, e a narrativa ela se desencadeia dizendo: e Judas, por causa de que Jesus se reuniu muitas vezes ali, Judas sabia o caminho, sabia onde eles estavam. Por que estou fazendo, colocando em evidência que foram muitas as vezes que eles se reuniram naquele lugar? Porque Judas, evidentemente, embora tenha participado de muitas reuniões neste lugar, reuniões de oração, local propício até hoje às orações, ele volta àquele lugar para trair Jesus. Ele não tinha uma experiência clara de conversão, de transformação, de seguir a Cristo, de dar a sua vida por Jesus. Ele tinha outros valores. Flávio José fala em sua obra, 9 volumes, a história do povo judeu. Ele vai relatar que Judas pertencia a um grupo que estava voltado para a libertação militar, político de Israel. Ou seja, Judas tinha outros interesses além dos interesses que Jesus estava colocando à disposição deles, interesses do reino de Deus. E fica complicado quando a gente não tem como interesse principal, central, servir a Cristo. A gente está no reino, ou alguém está no reino, mas ele tem outro interesse do reino. Tem interesse militar, tem interesse político, tem interesse econômico, interesse comercial. Seja qual for o interesse, que se esse interesse tivesse supremacia sobre o interesse do reino de Deus, já estaria por si só errado, já estaria vedado ao fracasso. Então Judas muitas vezes foi àquele lugar. Que lugar era aquele? Lugar de oração. Seria o nosso culto de oração de quarta-feira, nossa sala de oração, o culto de oração das 13 horas, o culto de oração das 7:30 da manhã, inúmeros cultos de oração que nós temos aqui na igreja, que frequentássemos todos eles, estivéssemos presentes a esses cultos, mas não tivéssemos uma experiência profunda com Jesus. Este foi o grande problema de Judas. A narrativa, João vai trazer a narrativa dizendo: Jesus está no Getsemane, mas ao estar no Getsemane com os discípulos, porque Jesus muitas vezes estava ali e Judas sabia o caminho, porque muitas vezes ele esteve com Jesus naquele lugar. Esse texto ele nos adverte, ou ele acende uma luz vermelha na vida de cada um de nós, dizendo que nós temos a mesma possibilidade. Podemos estar no lugar de oração, mas podemos não ser influenciados por aquilo que acontece no lugar de oração. Os soldados se aproximam, diz que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Então parece que havia ali representado, além do poder romano, soldados romanos, mas também o poder religioso daqueles dias de um dos 2 sumos sacerdotes, Anás ou Caifás. Todos estavam representados e Judas liderava no caminho para o lugar de oração. 2 diferenças que eu quero destacar brevemente. A primeira, Jesus conduzia os discípulos para o Getsemane. E enquanto Jesus conduzia os discípulos para o Getsemane, conduzia os discípulos para a oração. Judas também conduziu os soldados para o Getsemane, mas não como consequência de estar presente nas reuniões de oração que Jesus dirigia ou estava lá em cima no jardim do Monte das Oliveiras, o jardim de Getsemane. Judas também conduziu pessoas para aquele lugar à semelhança do que Jesus fez, só que ele conduziu pessoas para atrair Jesus. O fato dele estar em tantas reuniões não fez por si só que ele fosse uma pessoa melhor, capaz de imitar Jesus, conduzir pessoas para a oração.
Não, ele conduziu soldados para prenderem Jesus. Nós precisamos, quando nos debruçarmos sobre as reuniões de adoração ao Senhor, procurar deixar que essas reuniões nos influenciem com o seu teor, com a sua essência, o seu objetivo primeiro, porque senão nós também somos inclinados a nos comportarmos como Judas. Nós participamos das reuniões, mas há uma supremacia do nosso interesse em relação às reuniões que Jesus nos chama para participar. É preciso que quando daqui sairmos, saibamos o caminho de volta, mas para trazer pessoas para a oração, para a comunhão, para adorar ao Senhor. E não voltemos às reuniões trazendo pessoas para que venham comprometer, no caso lá, prender Jesus e levá-lo para ser julgado, sentenciado, condenado e finalmente executado. A Bíblia diz: Judas esteve muitas vezes naquele lugar. Eu me converti em torno de 20 anos de idade, já há 45 anos atrás, e muitas vezes estive no lugar de oração. Muitas vezes. Não posso deixar que outro interesse seja superior ao interesse do reino de Deus. É preciso que nós entendamos o que Judas não entendeu. O reino de Deus está em primeiro lugar. É isso que nós precisamos entender e deixar que isso prevaleça no dia a dia. Judas voltou àquele lugar depois de tantas vezes, tantas reuniões com Jesus ali, porque o texto diz muitas vezes. Ele voltou trazendo soldados para que esses prendessem Jesus. Ou seja, participar de tantas reuniões, muitas vezes, de nada valeu para Judas Iscariote. Nós precisamos deixar que o reino de Deus possa vir impregnar as nossas vidas. Possamos dar testemunha. E Jesus disse a eles: quem vocês estão procurando? E eles disseram: Jesus Nazareno. Ele disse: sou eu. E eles caíram no chão diante de Jesus. Outra vez Jesus perguntou: quem vocês estão procurando? Sou eu. Jesus disse: então deixa que eles possam ir embora. Os discípulos que estavam com ele: se vocês estão procurando a mim, já me encontraram, deixem que eles possam ir embora. No outro evangelho, ou escrito por outro evangelista, Judas se aproxima e beija o rosto de Jesus, e Jesus diz a ele: amigo, a que vieste? Ou seja, depois de tantas reuniões, Jesus está perguntando a ele: você voltou à nossa reunião, mas por que você veio mesmo hoje? Por que você está aqui? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer antes de voltar para casa. Porque mesmo que eu vim à reunião de oração, eu preciso entender que eu vim para estar com Jesus. Ele está acima de qualquer interesse da minha vida.